Amém, irmãos, louvado seja Deus por podermos estar aqui e como o prometido, vamos aqui iniciar uma breve meditação sobre a vida do apóstolo Paulo, um pequeno panorama, sobre a sua vida. E nessa primeira etapa eu quero salientar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Quero falar um pouco sobre a sua dupla cidadania, sobre a sua família, sobre o seu currículo, Então, enfim, que o Senhor nos abençoe e que a nossa mente seja iluminada para que venhamos compreender aí tudo que o Senhor quer falar conosco e que venha nascer em nosso coração um desejo de poder estudar cada vez mais as Escrituras. Amém? Então vamos lá. Eu quero iniciar de uma forma breve sobre um assunto um pouco polêmico, As pessoas falam que há um pouco de divergência sobre esse assunto, mas eu quero falar sobre a dupla cidadania do apóstolo Paulo, que é bem interessante, Então, em meio a muitas discussões sobre esse tema, vamos lá em Atos 22, verso 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo, Lucas, dizendo, digamos assim, ele já faz a narrativa do apóstolo Paulo dizendo: quanto a mim, sou judeu. É interessante, porque para muitos essa declaração do apóstolo Paulo não se refere à cidadania, e sim religião. Mas eu entendo, até respeito, mas eu acredito que naquele tempo a palavra judeu ainda não estava atrelada à religião, mas sim uma nação, e sim um povo. Então, assim, eu creio que quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação, ele está dizendo sobre a questão de nação, de cidadania. Paulo fala: sou judeu. Então eu creio que ele se refere à sua cidadania, pois ele menciona ainda, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Então, quando ele fala criado nesta cidade, é ali onde ele estava sendo interrogado e julgado. Então, as credenciais que ele apresenta é nascido em Tarso e criado nessa cidade, e que foi instruído rigorosamente por Gamaliel. Ele ainda usa, digamos assim, Gamaliel, a pessoa de Gamaliel, como uma fonte de autoridade, como uma referência. É bem interessante isso. Então aqui nós temos um breve relato do apóstolo Paulo afirmando a sua linhagem segundo o judaísmo e apelando ainda para a figura de Gamaliel como testemunha e fonte de autoridade na sua narrativa. Em Filipenses, capítulo 3, do 4 ao 6, diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo aqui ele começa a dar um pouco das suas credenciais, circuncidado ao 8º dia, o paradigma dos judeus, aquilo que serve como exemplo, como modelo, como um padrão, e até salienta ainda, como símbolo da fé dos judeus, na esperança da vinda do Messias. E eu creio que fica claro, que Paulo ele deixa também a sua ênfase, na sua cidadania, e ele ainda fala, sobre a sua genealogia, que segundo o Novo Testamento era das práticas mais favoritas dos judeus, Os judeus sempre falavam sobre a sua genealogia ali com orgulho. Então nessa passagem dá para entender alguns pontos bem interessantes, Como ele diz, circuncidado ao 8º dia, que é um símbolo, digamos assim, da fé dos judeus, na esperança, esperando o Messias, digamos assim, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, um alto padrão. Então ele deixa ali bem clara ali a sua genealogia, as suas credenciais. Então, partindo dessa singela observação, eu consigo entender um pouco das suas credenciais quanto ao judaísmo.
não podia ser melhor, né? Paulo ele deixa bem claro ali quem ele era. Então essa breve passagem aqui rapidamente, né, sobre a vida de Paulo, no sentido do judaísmo, mas agora eu também quero salientar sobre a questão de que Paulo se declara ser um cidadão romano. Isso é bem interessante, né? Então Paulo estava prestes a ser açoitado, segundo os estudiosos ali seria um açoite interrogativo, né? Exigir dele uma confissão através de açoite. Então em Atos 22, do 25 ao 28, né? Diz assim: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. E Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Que pancada, hein? Interessante, né? O tribuno, ele era um cidadão romano naturalizado, né? Ele comprou a sua cidadania quando Paulo faz uma afirmação de que ele era cidadão romano de nascimento, né? Então o comandante fica meio embaraçado, sem saber o que fazer, como agir, pois ele não podia prender um cidadão romano sem ter nenhuma acusação oficial contra ele. Então, eu creio que aqui fica bem claro, né, essa cidadania romana de Paulo, e eu creio que não há ambiguidade, ficou bem esclarecido. Então, Paulo, ele era muito inteligente, então, assim, ele já em outra situação, já não sendo mais interrogado por romanos, mas pelo Sinédrio, e sabendo que ali havia uma parte de saduceus e fariseus, como diz lá no texto de Atos 23, do verso 6, eu vou até ler com os irmãos, ele diz assim: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E Paulo ele salienta, né? No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Então vamos lá, quando Paulo faz essa afirmativa, ele já sabia ali que os fariseus criam na ressurreição dos mortos e os saduceus não. Mas ele sabia ali, quando nós lemos no texto, depois você pode ler ali em Atos 23, né? E conferir essas informações, que os fariseus estavam em maior parte e eram mais respeitados que os saduceus. Então, ele foi muito astuto e ele fez essa jogada. Eu também quero salientar o seguinte: em algumas versões, inclusive na Ara e na Bíblia, né, na versão Ara e na século 21, o apóstolo diz: sou fariseu, filho de fariseus, no plural. Então, na minha singela opinião, entendo que essa seja a melhor tradução, pois dá-se a entender que ele não está se referindo à sua paternidade, mas usando um argumento diante dos fariseus que estavam presentes. Ou seja, eu estou sendo julgado por crer no que vocês também creem. Então, mais à frente, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos caminhar para não ficar muito extensa. Então nós podemos ver aqui de uma forma clara e direta sobre a vida do apóstolo Paulo, suas credenciais, seu currículo, digamos assim, e a sua dupla cidadania. Eu quero também aproveitar esse início, essa primeira etapa aqui, falar sobre a família do apóstolo Paulo, né, os seus parentes, o que a Bíblia nos deixa claro dos seus familiares ali. Em Atos 23:16 diz assim: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Como nós estamos falando dos parentes do apóstolo Paulo, né? Então aqui já fica claro que Paulo tinha uma irmã e um sobrinho, né? Em Atos 23:16. Romanos 16:7 diz assim: saudai a Andrônico e a Júnias,
meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então aqui também fica claro que tem mais dois parentes aqui, não sabemos o grau do parentesco, né? Andrônicos e Júnias. Em Romanos 16, 11 diz: saudai Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Então eu creio que aqui finaliza, né, os parentes, a declaração, né, do apóstolo Paulo sobre seus parentes. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo ele tem seu sobrinho, sua irmã, Andrônico, Júnias e Herodião. Amém? Então aqui fica claro o parentesco do apóstolo Paulo, no qual a Bíblia nos deixa a conhecer. Em Gálatas 1,14, né, dando continuidade, o apóstolo Paulo ele deixa um pouco mais clara aqui essa questão até da dupla cidadania. Então eu quero também compartilhar com os irmãos em Gálatas 1,14, que ele diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Notamos que essa declaração do apóstolo Paulo, né, ela expressa a sua religião de uma forma bem mais clara. Quando ele fala excedia em judaísmo. O ismo, né, esse ismo expressa a religião, ideologia judaica. Eu creio que expressa o sistema de crença judaico. Então ele deixa mais uma vez as suas credenciais. Olha, eu excedia ao judaísmo. Eu saliento também, né, que o apóstolo Paulo, ele por se declarar extremamente zeloso, né, e esse zelo era visto por todos ao redor, né, e as pessoas faziam questão, né, de expressar, né, de deixar claro para que todos vissem o seu zelo. Em Atos 7, verso 58, na narrativa do assassinato de Estevão, se houver essa possibilidade, leia o capítulo todo para conseguir ter um entendimento melhor. E diz assim: expulsando-os da cidade, apredejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso em Atos 7,58. Então a fama, né, do apóstolo Paulo em ser zeloso, em ser rigoroso, corria ali, né, sobre os cristãos. Todos já sabiam da sua fama. Em Atos 9, do 10 ao 14, fala sobre isso, fala sobre Ananias, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos o quanto invocam o teu nome. Tremendo, né, irmãos? A fama do apóstolo Paulo, ela era terrível. Os cristãos já sabiam, já conheciam e já, de fato, sabiam que ele ia oferecer mal, né? Ia oferecer mal ali àquelas pessoas que estavam ali, que confessavam, né, melhor a fé cristã. Então, para não se estender muito, eu vou estar finalizando, e foi possível ver aqui de uma forma rápida um pouco da vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Seu currículo, as suas credenciais, a sua dupla cidadania, a sua família, o temor que as pessoas ali ao redor tinham dele por conhecer. E é interessante, né? Eu quero finalizar aqui rapidamente a passagem que nós já lemos, Filipenses capítulo 3, do 4, só que agora do 4 ao 8, que diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança,
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza que conhecemos de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. E eu finalizo aqui essa primeira mensagem sobre a vida do apóstolo Paulo, antes da sua conversão, né? Mesmo que de uma forma rápida, nós conseguimos ver ali sobre a vida dele, né? Sua dupla cidadania, o seu currículo, digamos assim, né? A influência que esse homem tinha diante da sociedade, tudo aquilo que ele lutou toda a sua vida para conquistar. É um currículo invejável, e ele declarar que não se compara, né, ao Evangelho da graça de Deus. Então que nós venhamos carregar esse aprendizado aqui, que independente do que nós conseguimos conquistar nessa vida, nada vai se comparar ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então te aguardo no próximo capítulo, né, podemos dizer assim, para podermos falar agora sobre a conversão do apóstolo Paulo. Os textos que evidenciam de uma forma também clara a sua conversão. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça para continuarmos nessa caminhada. Deus abençoe. E o mesmo poder que a Cristo reviveu no grande dia irá me ressuscitar. A Deus seja o louvor. Por isso eu te louvo.